Nós vamos iniciar um estudo sobre o livro de Malaquias. O livro de Malaquias ele é um livro pequeno em relação a outros livros, tem apenas 4 capítulos, mas é um livro muito rico em seu conteúdo. Um livro que, apesar de ter sido escrito há muitos anos atrás, cerca de 2.400 anos atrás, mas é um livro que tem um conteúdo muito atual. Isso a gente vai perceber à medida que nós formos discorrendo a respeito deste livro. Quando nós vamos estudar um livro da Bíblia, é muito importante que nós olhemos o contexto deste livro. O contexto de um livro é muito importante para facilitar a nossa compreensão do livro. Porque como foi escrito há muitos anos atrás, esta barreira de distância, de tempo que há entre nós hoje e o escritor na época, o contexto da época, dificulta muito a nossa compreensão. Mas o contexto, ele não resolve tudo, mas meio que ele constrói uma ponte que faz com que o entendimento, a compreensão do propósito do autor se torne mais claro, mais compreensível para nós hoje. Então eu quero pedir aos irmãos um pouco de paciência e também de atenção ao contexto deste livro, para que a gente possa ter esse pano de fundo, para quando nós abordarmos mesmo a questão do texto que foi escrito, a gente poder ter uma compreensão mais ampla, mais clara a respeito daquilo que foi escrito pelo profeta Malaquias. Começando então pela autoria do livro. O livro de Malaquias é atribuído a ele mesmo. É o nome Malaquias que o livro carrega, então é Malaquias considerado o autor deste livro. O nome Malaquias significa meu mensageiro. Só que então, por este motivo, alguns estudiosos vão dizer que Malaquias não foi autor do livro. Eles entendem que Malaquias, na verdade, nunca existiu, porque esse nome, esta nomenclatura, meu mensageiro, é utilizada sempre para referir a algum profeta ou sacerdote. Então era comum ver esse termo, meu mensageiro, nas profecias, apontando para algum profeta ou apontando também para o papel do sacerdócio. Então, há quem acredite que este título Malaquias foi apenas atribuído a este livro pela tradição judaica, apenas uma forma de dar um título ao livro, mas que não se tratava de uma pessoa em si. Para não escrever lá meu mensageiro, escreveu-se Malaquias. Mas a maioria dos historiadores, a maioria dos estudantes da palavra do Senhor vão dizer que de fato Malaquias existiu e que este livro foi escrito pelo profeta Malaquias, uma pessoa que de fato existiu naqueles tempos. Malaquias é considerado o último escritor do Antigo Testamento. Alguém vai dizer que Joel veio depois dele, mas a grande maioria dos estudiosos vão afirmar que Malaquias é o último profeta do AT. E depois de Malaquias, houve um silêncio profético por 400 anos, até que aparece João Batista já em Mateus profetizando a chegada do Senhor. Então, é considerado Malaquias o último livro do Antigo Testamento. Um pouco sobre o autor, um pouco sobre Malaquias. Pela minha fala, vocês já perceberam que não tem muito a dizer a respeito de Malaquias. O que se diz a respeito dele é que Malaquias provavelmente fez parte de um concílio de escribas e outros líderes que ajudaram a organizar a vida cultural e religiosa dos israelitas depois que eles voltaram do exílio. Porque o profeta Malaquias, assim como o profeta Obadias, no início do seu livro,
não tem nada referindo-se a ele. Era muito comum que, ao iniciar o livro de um dos profetas do Antigo Testamento, logo no começo aparecia ali o nome do profeta e a sua genealogia. E isso não acontece com Malaquias. Então as informações sobre ele são bastante escassas. Mas a tradição judaica vai citá-lo como alguém que fez parte do concílio, ou seja, daquela reunião, daquele grupo de líderes que reorganizaram a vida cultural e religiosa dos israelitas depois que voltaram do exílio. Eles foram exilados, deixaram suas terras, foram exilados na Babilônia, encerrou-se então a prática religiosa judaica, mas quando eles voltaram, tudo estava perdido, tudo estava destruído. Então a tradição judaica vai dizer que Malaquias ajudou a reorganizar essa questão quando o povo volta do exílio. Então essa é mais uma informação a respeito de Malaquias, mas que para por aí, não se tem muita coisa a dizer a respeito da pessoa do profeta. A data que foi escrito esse livro não é muito clara. Aliás, esta é uma marca registrada dos livros do Antigo Testamento, não ser muito possível definir a data com total certeza. Mas acredita-se que Malaquias foi escrito entre 400 e 500 antes de Cristo. Então, nos anos 400 a 500 antes de Cristo é a data que Malaquias deve ter profetizado essas palavras que estão aqui no seu livro. Quando ele profetizou, Israel experimentava uma situação bastante complicada, que na verdade Neemias e Esdras haviam restaurado Jerusalém depois da volta dos exilados, restaurado não apenas a questão física, restaurado não apenas os muros da cidade, mas também restaurou a questão religiosa, porque o povo israelita estava vivendo práticas terríveis de rebeldia contra o Senhor. Neemias então promoveu uma reforma religiosa na comunidade de Israel. Só que Neemias faz isso e volta para Suzã, de onde estava. E nesse tempo, depois da sua volta, o povo esquece de novo a lei do Senhor e volta a praticar as mesmas coisas de outrora. Então foi nesse momento que Deus levanta o profeta Malaquias para poder novamente alçar a sua voz contra o povo que havia virado as costas para o Senhor. Então nós temos aqui a data, temos aqui a respeito do autor, e temos também a questão da abordagem deste autor, a abordagem de Malaquias aos seus ouvintes. Era uma prática comum entre os profetas, quando iam proclamar as suas palavras ao povo, eles eram bastante diretos. Eles apresentavam muitas vezes a situação que o povo estava vivendo. Eles muitas vezes diziam que o povo estava pecando contra o Senhor. Às vezes eles apelavam ao povo que voltassem para o seu Deus. Outrora eles apontavam os pecados do povo e diziam que eles deveriam se arrepender porque o Senhor estava prestes a castigá-los. Então era uma mensagem bastante direta. O profeta ia direto ao ponto, ia direto ao assunto. Malaquias, ele tem uma abordagem diferente. Ele não trata no seu livro da mesma forma que os outros tratavam. Malaquias, ele, em claro contraste com os outros profetas, não fala a Israel em uma proclamação profética aberta, mas ele vai empregar um estilo dialético. Ele vai empregar um estilo de um debate, como se houvesse um diálogo, onde o Senhor apresenta uma acusação contra o povo. Este povo reage dizendo que esta acusação não era legítima, mas Deus em seguida apresenta os argumentos de forma que o povo não tem uma outra opção
a não ser se calar e entender que de fato são indesculpáveis. Então é neste modo que Malaquias vai se dirigir ao povo de Israel, apresentando a eles a situação que eles estavam. E eles vão reagir com um certo cinismo, fazendo de mal entendidos, dizendo que não estavam percebendo aquele fato. Mas em seguida, o Senhor vai novamente refutar aquilo que eles disseram e demonstrar para eles que as suas práticas eram reprováveis. A situação religiosa naquela época de Malaquias havia, como eu já disse anteriormente, através de Esdras e Neemias, havia mudado um pouco. A sofrida comunidade centralizada em Jerusalém, apesar do susto de fervor religioso, no entanto, eles haviam voltado à apatia que se tornou norma dentre eles. Ou seja, Neemias e Esdras havia, através das suas pregações, da reforma que promoveram, havia reacendido o fervor religioso de Israel quando estiveram em Jerusalém. Mas, depois de um tempo, eles esqueceram isso e voltaram de novo a estar apáticos, espiritualmente falando. Porque antes eles foram exilados, eles foram enviados para a Babilônia por causa da idolatria. O Senhor os castigou ao ponto de tirar-lhes da terra. Mas agora a questão deles não é mais a idolatria. A questão deles agora é que eles vivem indiferentes ao Senhor. Eles não estão prestando adoração devida a Deus. Estão com uma postura indiferente ao Senhor. Eles vivem como se Deus não existisse. Eles vivem como se não conhecessem ao Senhor. Eles vivem de maneira indiferente. E a sua adoração não acontece. E quando acontece, o Senhor reprova. A tendência constante em acomodar os gentios nas famílias judaicas, gradualmente, desgastou não apenas a estrutura social do remanescente, mas também destroçou a fibra religiosa de Judá. Percebam que agora este povo de Israel está quebrando a lei do Senhor, porque eles estão promovendo entre si casamentos mistos, os judeus casando com os gentios, o povo de Deus casando com pessoas incrédulas. Então o sincretismo religioso está dando tom, eles estão se misturando, e isso é quebrar a lei do Senhor. Conforme as estipulações de Deus no pacto, Yahvé trouxe seca e fome à terra. A lei que o Senhor estabeleceu para o seu povo tinha as suas estipulações. O Senhor os abençoava com abundância quando eles eram obedientes, mas também o Senhor os castigava quando eles viravam as costas para o Senhor. Então este povo agora está padecendo com essa situação de seca e falta de prosperidade em todos os aspectos. Assim, então, o enfado da vida em uma obscura província persa, sem qualquer sinal visível das glórias políticas e prosperidade material prometidas pelos profetas anteriores, tornou o povo cínico em relação a Yahvé, o seu compromisso de amor com a nação. Esse povo, embora tenha voltado do exílio, eles ainda não estão gozando de todos os direitos de uma nação. Eles estão ali em uma pequena província. Eles voltam do exílio, mas o domínio de Jerusalém, o domínio de Judá, ainda está na mão dos persas. E isso causa uma revolta no povo de Israel. A gente vai ver isso um pouco melhor mais na frente. A situação moral e religiosa naquela época, no meio daquele povo, era bastante crítica. O ciclo de indiferença trouxe falta de apoio financeiro à adoração no templo, o que indubitavelmente ajudou a provocar corrupção entre os sacerdotes.
Isso significa que os dízimos não estavam sendo mais entregues da forma que a lei estipulava. Os sacerdotes que eram sustentados com o dízimo do povo começaram a padecer necessidades. Isso fez com que esses sacerdotes se corrompessem. Eles aproveitaram esta brecha, esta falha do povo em sustentá-los, a entregar os seus dízimos de forma integral, e eles então começaram também a negligenciar o seu papel de líderes, responsáveis por ensinar a lei e por corrigir o povo israelita. Isso teve alguns desdobramentos, como o desmantelamento social e familiar, o aumento de divórcio, o aumento de casamentos mistos e também desavenças familiares ou choque de gerações. Então, ao serem abandonados pelo povo, os sacerdotes da época também abandonou o povo, reagiram da mesma forma. Eles deixaram de cumprir o seu papel como líderes, como responsáveis como guardiões da lei. Eles eram responsáveis por guardar a lei e por ensinar e aplicar a lei no meio do povo. Então, foi para este povo, um povo empobrecido espiritual e materialmente, que o Senhor mandou o seu mensageiro, Malaquias, com uma mensagem que combinava disciplina, mas também esperança, assegurando Israel de que o Senhor da aliança jamais desistiria deles, mesmo depois deles terem comunitariamente abandonado o Senhor. Então percebam que o contexto era bastante crítico. Era um povo que havia sido já havia recebido a lei, um povo que havia sido enviado profetas para pregar para eles, para lembrar-lhes da lei novamente, mas que eles, insatisfeitos com a questão de não estarem ainda plenos em sua terra, voltam-se contra o Senhor, viram as costas para o seu Deus, o abandonam e vivem como se o Senhor não existisse. É para este povo, nessa situação, que Malaquias é chamado pelo Senhor, é levantado pelo Senhor para pregar, para apregoar estas palavras que nós vamos ver aqui no livro de Malaquias hoje. O amor incondicional de Yahvé e a persistência de Israel em duvidar da fidelidade do Senhor. Este era o tom desse livro. O amor incondicional de Yahvé e um povo persistente, obcecado em abandonar o Senhor, em virar as costas para o seu Deus. Vamos então ver hoje do verso 1 até o 5. Vamos ler Malaquias, capítulo 1, verso 1 até o verso de número 5. Malaquias está aí bem pertinho de Mateus. Vai até Mateus, um livrinho anterior, Malaquias. A palavra do Senhor diz o seguinte: peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não era Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó e odiei a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga: empobrecidos estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados, assim diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão, e eu destruirei, e lhes chamarão termo de impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão, e direis: o Senhor seja engrandecido além dos termos de Israel.
Temos aqui então os primeiros 5 versículos desta profecia que foi dita por Malaquias. Ele começa com um termo bastante importante aqui, impactante, que é a palavrinha peso. Peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Em outras traduções vai aparecer advertência da palavra do Senhor, ou sentença do Senhor contra Israel. Mas parece que essa palavra peso, que é utilizada pela ACF, que é a Bíblia que a gente costuma usar aqui, embora não seja nenhum pecado usar outra tradução, ela parece se encaixar melhor aqui. Parece que ela traduz de uma forma mais completa, ela dá o teor do que de fato o profeta aqui quer dizer. Ela parece trazer uma ideia mais profunda, deixando mais visível e mais compreensível o que estava acontecendo quando o Senhor chamou Malaquias para anunciar estas coisas ao povo de Israel. E por que se tratava de um peso? É porque o povo havia perdido o temor e o respeito pelo Senhor. Os sacrifícios estavam sendo feitos, os dízimos estavam sendo entregues. Aparentemente tudo funcionava muito bem. A questão é de que maneira está funcionando. Os sacerdotes ocupavam os seus lugares no templo no momento da adoração, mas moralmente falando eles eram frouxos, porque não aplicavam a lei, não corrigiam o povo, não instruíam o povo. Eles estavam negligenciando o papel para o qual foram designados, que eram serem guardiães da lei do Senhor. O povo, por sua vez, dava os dízimos no templo, mas não integralmente. Por isso que mais na frente, no mesmo livro de Malaquias, o Senhor vai dizer: traga todos os dízimos à casa do Senhor. O dízimo eles estavam trazendo, mas da forma que bem entendiam. Mas eles davam somente aquilo que sobrava, não as primícias, como estabelecido na lei. Os sacrifícios estavam acontecendo, os animais eram oferecidos para sacrifício, mas não os animais perfeitos, os animais puros, mas o povo oferecia para serem sacrificados ao Senhor os animais mancos, cegos, aleijados. Eles até roubavam animais para oferecerem sacrifício ao Senhor, e pensavam eles que o Senhor ia aceitar esse tipo de sacrifício. Um pouco mais à frente, nesse livro de Malaquias, o Senhor vai dizer: tente oferecer isso ao governador. Vocês acham que ele terá prazer em vós? Eram sacrifícios detestáveis e rejeitados ao Senhor que este povo oferecia. Ou seja, a religiosidade estava ativa em Judá. O povo estava cultuando a Deus. A questão é de que maneira. A questão é com qual propósito. A questão é o que tinha no coração desse povo. Era a vontade, o desejo de fato adorar ao Senhor? Ou eram apenas rituais mecânicos e frios? Tudo estava funcionando, mas a maneira de quem? De Deus ou dos homens? Qual era a motivação do coração deste povo? Que simplesmente praticavam os rituais, mas os seus corações estavam longe do Senhor. Eles não tinham nenhum propósito de agradar ao Senhor. Não havia gratidão e muito menos reconhecimento nos seus atos. Enfim,
não havia desejo de adorar ao Senhor em suas práticas meramente ritualísticas. Mas, diferente disso, eles afrontavam a Deus o altar, profanando o altar com animais impuros e sacrifícios que Deus rejeitava. O povo escolhido havia se afastado e rejeitado o Senhor. Agora, eu pergunto para vocês: existe algo mais contemporâneo do que isso? Existe algo mais atual do que essa situação? Ainda existem ditos pastores que dizem que a Bíblia precisa ser atualizada, mas me parece que isso não é necessário, porque estas coisas acontecem hoje, em pleno século XXI. Vejamos em nossa volta, olhemos para as práticas de um povo que se denomina cristão na atualidade, e as instituições que se intitulam como igrejas evangélicas. Observamos suas práticas e de seu povo dentro e fora destes ambientes, e aí então perguntamos: existe alguma diferença dos tempos de Malaquias e os tempos de hoje? Ou quais são as semelhanças que existem daquela época e da época de hoje? Nós não precisamos de muito esforço mental para fazermos um paralelo entre a igreja, entre o povo de Deus no tempo de Malaquias e o povo de Deus nos tempos de hoje. Nós vamos perceber facilmente que há um paralelismo muito claro. Assim como as pessoas naquela época praticavam um culto que o Senhor detestava, hoje não fazem diferença. Nós temos facilmente lembranças, e podemos contemplar a todo momento instituições que se denominam como igrejas e pessoas que se denominam como cristãos se reunindo, dizendo ser em nome do Senhor, mas bem sabemos que o Senhor não está lá e que Ele rejeita, Ele detesta aquilo que eles lhe oferecem como culto. Isso é muito claro, é muito evidente que as práticas de outrora são repetidas hoje, só muda a forma. Então, o que você acha que Deus pensa a respeito disso? Porventura Deus mudou? Estaria Deus insatisfeito com o povo de Israel naquela época de Malaquias e está satisfeito Deus hoje com as práticas que nós vemos? Aceitaria Deus essas práticas hoje? As mesmas que Ele rejeitou no passado? Deus não mudou. Deus é o mesmo. Por isso que proclamar aquela mensagem era um peso para o profeta e um peso para o próprio Deus. Porque esta profecia de Malaquias era resultado de um comportamento reprovável de um povo. O que gerou a profecia de Malaquias? A situação de rebeldia do povo de Israel. Então, para o profeta profetizar isso era um peso ao olhar para a situação degradante daquele povo, um povo desobediente e obcecado pelo pecado. Então, dirigir-se a eles era pesado ao coração do profeta. Era pesado ao Senhor ter que tomar uma decisão tão dura contra o povo de Israel, como resultado da sua desobediência. É por isso que a palavra peso cai muito bem aqui. Era pesaroso para o mensageiro do Senhor dirigir-se ao povo, olhando para eles, e o Senhor, conhecendo os corações daquela gente, e ter que dirigir-se a eles como um povo desobediente. Povo este que o Senhor chamava meu filho. Para Deus era pesado isso.
para o profeta era difícil. Olhar para a situação atual do povo, que diz representar Cristo nos dias vigentes, deve nos trazer também um peso no coração. E por que não dizer um desespero? A situação que a igreja experimenta hoje é de caos e escuridão. A igreja no Brasil e no mundo está imersa em densas trevas. Que o Senhor nos ajude e tenha misericórdia de nós. O nosso olhar para essas igrejas, entre aspas, não deve ser um olhar de indiferença, mas assim como o Senhor, ao olhar para aquela multidão, que Ele sentiu compaixão daquele povo, entendendo ser eles ovelhas sem pastor. Essas pessoas que dirigem-se para estas determinadas igrejas, aos domingos, às quartas, às quintas, às segundas, porque eles são ativistas religiosos. Essas pessoas não têm um guia, não têm pastores. Os seus sacerdotes estão corrompidos, os templos estão corrompidos. Este povo está perdido, está desorientado. Nós não podemos ser indiferentes a isso. Nós precisamos orar por eles, nós precisamos interceder por eles, nós precisamos ter compaixão deles, nós precisamos compartilhar com eles o privilégio que temos de estar em uma igreja onde a palavra do Senhor é a autoridade máxima, onde os cultos não seguem as regras dos homens, mas seguem aquilo que o Senhor decretou como a vontade dele. É o Senhor que determinou de que maneira Ele quer ser cultuado, não são os teus servos. E assim nós entendemos aqui na nossa pequena comunidade. Mas nós somos poucos, nós somos privilegiados, não porque merecemos mais daqueles que estão lá fora, mas porque o Senhor graciosamente nos deu esta oportunidade de nos reunirmos aqui verdadeiramente, genuinamente, em nome do Senhor. É maravilhoso saber que o Senhor recebe o nosso culto, mas é triste e desesperador ao saber que a maioria esmagadora das reuniões que existem nas igrejas afrontam ao Senhor. Este povo não adora ao Senhor. As suas orações não podem ser aceitas. O seu louvor não pode ser recebido pelo Senhor. O seu culto não pode ser agradável a Deus. Isso é uma situação muito triste. Então, cabe a nós orarmos por este povo, intercedermos por eles. Nós precisamos fazer mais por esta gente que está desorientada e está perdida. E ele segue dizendo, já acabou o tempo, ele segue dizendo, palavra do Senhor. O profeta, ele faz questão de dizer que a palavra que ele proclama não é dele. A palavra que ele está dizendo, que ele está proclamando, anunciando, é a palavra do Senhor. Este é um cuidado comum entre os profetas, de quando iam anunciar os seus oráculos, eles sempre diziam que estavam falando em nome do Senhor. Deixavam bem claro que o papel deles era meramente anunciar a mensagem, mas que esta mensagem partia do Senhor. Por que isso é importante? Porque, como domingo passado foi pregado aqui pelo Henrique, a palavra do homem não tem poder algum, nem de abençoar, nem de amaldiçoar. A única palavra que tem poder de transformar, de curar, de restaurar, é a palavra do Senhor. Por isso que o profeta vai dizer que as palavras que ele dizia eram palavra do Senhor. Aliás, o livro de Malaquias é marcado pelas expressões diz o Senhor, ou diz o Senhor dos exércitos. Isso
ele diz, a exemplo de outros livros, como de Zacarias e outros, deixando bem claro que a sentença ali proclamada vem do próprio Deus e unicamente dele. Portanto, isso tem implicações sérias e até mesmo aterrorizadoras, porque se a palavra é do Senhor, ela tem o poder tanto de abençoar, tanto de restaurar, mas também tem o poder de julgar. O Senhor é aquele que traz a bênção, mas também é aquele que traz o juízo. Por isso, ele deixa claro aos seus ouvintes: as palavras que eu tenho dito são palavras do Senhor. O mensageiro, ele não é dono da palavra que prega. O mensageiro não é quem vai fazer a diferença para os seus ouvintes, mas a mensagem que ele proclama, se esta é a mensagem do Senhor, ela sim é poderosa para restaurar o seu povo e para corrigir a sua igreja. É importante lembrar que este era um povo de número reduzido, que voltava do exílio em relação a toda a nação que foi exilada. Nem todos que foram para o exílio já haviam retornado ao exilado. Era uma nação reduzida, era um povo reduzido. Mas nem por isso o mensageiro mudou o seu tom. O profeta dirige-se a estes como o Israel. Logo, essas pessoas representavam aquele povo na íntegra e, portanto, como tal, deviam cumprir todas as estipulações previstas na aliança e serem fiéis ao Senhor. Da mesma forma, eles eram herdeiros e alvos das promessas de Deus, feitas ao povo de Israel desde sempre. Então nós temos aqui o Malaquias pregando ao Senhor, aliás, pregando ao povo de Israel, proclamando a palavra do Senhor, seguindo o script de outros profetas no que diz respeito a não se apoderar da palavra, mas dirigir-se ao povo como apenas mensageiro. Mas, apesar disso, Malaquias ele tem uma forma diferente, como eu disse anteriormente, de abordar essas questões. Ele não faz um pronunciamento direto. A sua proclamação profética não é a proclamação aberta, como era comum entre outros profetas, que iam direto ao ponto. Mas ele apresenta acusações contra o povo, aponta a situação que eles estão, e em seguida eles vão reagir dizendo que não se tratava daquilo de verdade, e depois novamente o profeta volta com seus argumentos, demonstrando que o povo estava em pecado e que era indesculpável. Neste livro do profeta Malaquias vamos notar uma abordagem diferente do mensageiro. Isso vai dar o tom de todo o livro de Malaquias. Vai ser sempre neste aparente debate, apresentação de um argumento, refutação, e depois novamente argumentação. O primeiro oráculo proclamado pelo profeta, em forma de uma afirmação seguida por uma pergunta e depois respondida inicialmente com outra pergunta e posteriormente por uma afirmativa contundente, está no verso 2 e na primeira parte também do verso 3. Eu acho que a gente não vai conseguir avançar para esta parte, porque o tempo já acabou apenas na introdução. Então, acho que posso fazer algumas aplicações e a gente depois, em outra oportunidade, inicia a pregação do texto em si, da mensagem em si de Malaquias. O que nós podemos entender aqui do que nós ouvimos é que a palavra
dura que é pregada pelo mensageiro é um peso também para ele. Mas quando o faz, é para a cura da igreja. Ainda que seja uma só pessoa, se essa se encontra espiritualmente enferma, debilitada, o Senhor envia o pregador para lhe anunciar, não a palavra do mensageiro, mas do Senhor. Esta sim restaura, cura e transforma. Às vezes, o mensageiro está pregando uma palavra considerada dura para a igreja. Alguns cristãos até pensam, mas onde eu me encaixo aqui nesse negócio? Possa ser que a palavra sempre tem um lugar para nós, né? Mas às vezes tem pessoas que estão mais necessitados daquela pregação. E o Senhor envia o mensageiro para pregar a palavra, a fim de restaurar, ainda que seja uma única pessoa, porque a igreja de Cristo é um só corpo. Se um membro desse corpo está enfermo, toda a igreja está afetada. Não tem como você tratar da mão separada do corpo. Se a mão está enferma, todo o corpo sofre. Por isso o Senhor, às vezes, envia uma mensagem que parece incompreensível a muitos, mas não tenho dúvida que ela tem uma direção certa e que ela é poderosa para restaurar aqueles que estão necessitados dela. E o Senhor faz isso para a sua própria glória. É porque Ele é misericordioso e bom, e porque o teu nome deve ser glorificado em todas as situações. Então, o que eu tenho para dizer para vocês inicialmente é isso: que o Senhor possa nos dar graça para entendermos aquilo que o Senhor disse essa noite. Em uma outra oportunidade nós vamos dar início no segundo verso de Malaquias e continuar a falar a respeito deste livro, que é um livro riquíssimo em ensinamentos para a igreja atual, inclusive. Aliás, Malaquias é um retrato bem evidente do que a igreja do Senhor, ou daqueles que se intitulam como igreja, experimenta hoje. Isso é um assunto bastante urgente e de grande importância para meditarmos sobre ele. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos. Obrigado porque tivemos esse tempo para falar da tua palavra. Obrigado porque foi possível nos reunirmos aqui hoje. Se o Senhor nos permitiu estar aqui hoje, é porque o Senhor quis falar aos nossos corações. Pedimos a Ti que a palavra seja guardada em nosso coração, não a palavra do pregador ou do mensageiro, mas a Tua palavra, que é a única que é viva e eficaz, que é capaz de penetrar nas profundezas do coração e da alma do ser humano. Abençoa-nos, Senhor, e faz com que nós possamos guardar, meditar e aplicar a Tua palavra em nossas vidas. Nos guarde esta noite do mal, que tenhamos uma noite e um descanso na Tua presença. Livra-nos, ó Deus, esteja conosco, não nos deixe padecer os males que estão propostos pelo mundo afora, mas nos livre de todos eles e faça com que nós possamos sempre estarmos atentos e dispostos, que Teu Espírito Santo possa nos despertar para vivermos conforme a Tua vontade, e que não sejamos pessoas apáticas, mas que sejamos pessoas ativas, e que o nosso coração possa ansiar em compartilhar a Tua palavra com outros que estão perdidos e que sofrem com o pecado que os escraviza. Que sejamos nós instrumentos nas Tuas mãos para proclamar a Tua mensagem, para restaurar o Teu povo, para avivar a Tua igreja, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos.